O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, você aqui, você nos acompanhando em casa por todo o sistema Canção Nova de comunicação, nesse dia tão feliz, tão abençoado para nós, no qual celebramos a Imaculada Conceição da Virgem Maria, ela que foi preservada, não é como nós lemos na oração da coleta, a primeira oração, primeiro oremos. O Padre disse: ó Deus, tu que preparastes uma digna habitação para o seu Filho, preservando Nossa Senhora da corrupção do pecado, não é? Deus quis que a casa, a arca na qual o Filho dele viesse a esse mundo, fosse gerado, o ventre de Maria, fosse imaculado, fosse preservado de toda a corrupção do pecado, não é? Hoje nós celebramos a vitória, uma vitória de Deus muito grande sobre a natureza pecaminosa do ser humano, sobre a ação do inimigo que quer nos levar sempre ao pecado, à inimizade com Deus, não é? Todas as vezes que você, eu, que nós cometemos um pecado mortal, nós saímos de tal modo da zona de cobertura da graça de Deus, nós saímos de tal modo da amizade com Deus, nós saímos da autoridade de Deus e nos colocamos sob a autoridade de um demônio, todas as vezes que nós cometemos um pecado grave. Isso é muito sério. Então Nossa Senhora foi essa digna habitação, preservada do pecado que de alguma forma nós recebemos também, quando nós somos concebidos, né, as consequências do pecado original, como ensinava Santo Agostinho, em virtude dos méritos do seu Filho Jesus Cristo. E eu gostaria de começar essa reflexão lendo um texto de Santo Anselmo, do século XII, no número 52 do Horácio, que ele escreveu. Santo Anselmo, lá no século XII, foi um dos grandes pioneiros que refletia sobre a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, dos méritos de Maria. E Santo Anselmo escreveu o seguinte no final dessa, foi como uma homilia que ele fez, né? Ó mulher cheia de graça, e mais que cheia de graça, o transbordamento de tua plenitude faz renascer toda a criatura. Ó Virgem bendita e mais que bendita, pela tua bênção é abençoada toda a natureza, e não só as coisas criadas pelo Criador, mas também o Criador pela criatura. Deus deu a Maria o seu próprio Filho, único gerado do seu coração,
igual a si, a quem amava como a si mesmo. No seio de Maria formou seu filho, não outro qualquer, mas o mesmo, para que, por natureza, fosse realmente um só e o mesmo Filho de Deus e de Maria. Toda a criação é obra de Deus, e Deus nasceu de Maria. Deus criou todas as coisas, e Maria deu à luz Deus. Deus, que tudo fez, formou-se a si próprio no seio de Maria, e desse modo refez tudo o que tinha feito. Ele que pôde fazer tudo do nada, não quis refazer sem Maria o que antes fora profanado. Por conseguinte, Deus é o Pai das coisas criadas, e Maria a mãe das coisas recriadas. Deus é o Pai da criação universal, e Maria a mãe da redenção universal. Deus gerou aquele por quem tudo foi feito, e Maria deu à luz aquele por quem tudo foi salvo. Deus gerou aquele sem o qual nada absolutamente existe, e Maria deu à luz àquele sem o qual nada absolutamente é bom. Sobre o que Santo Anselmo estava refletindo no século XII? Que Deus criou todas as coisas, não é? Mas que com a encarnação de Jesus Ele recriou, Ele salvou aquilo que foi criado bom, mas que foi pervertido pelo pecado original, não é? Pela má escolha de Adão e Eva, que representa a má escolha de todos nós, a inclinação para o mal de todos nós. Aquilo que foi criado bom, mas que foi pervertido, profanado pelo pecado, Deus recriou em Maria, Deus salvou em Maria. Por isso, através de Jesus, claro, mas que nasceu através da Virgem Maria, pela Virgem Maria, Jesus é o Salvador, mas Maria foi a porta dessa salvação, porque ela gerou o Salvador do mundo, não é? É um dia muito especial, e é muito bonito nós percebermos que ela, através do sim dela, Deus quis salvar a humanidade, Deus quis recriar todas as coisas. Deus quis contar com ela, assim como conta conosco. O anjo disse: tu encontraste graça diante de Deus. E encontra graça diante de Deus todas as almas generosas, aqueles que se dispõem a fazer a vontade de Deus, que se dispõem a servir. E mais do que servir, porque o Evangelho foi traduzido por português, né? Eis aqui a serva do Senhor. Mas no original, na Vulgata, a gente lê Antilla Domini, quer dizer, a escrava do Senhor. Mais do que serva, Nossa Senhora disse: olha, eu me esvazio totalmente, eis aqui a escrava do Senhor. Todos aqueles que servem, que se fazem escravos do amor de Deus, né? E escravo aqui não tem uma conotação negativa, não. Ser escravo de Deus é um privilégio. Santo Irineu dizia que com Deus servir é reinar, né? É um privilégio. Todos aqueles que se fazem escravos de Deus participam dessa mesma bem-aventurança, né? Bem-aventurada tu, aquela que acreditou. Tu encontrou graça diante de Deus. Toda alma generosa no chamado de Deus encontra graça também, não é? Toda alma que se configura a Maria dizendo sim, muitas vezes é difícil dizer sim, né? Realizar a missão no escondimento de cada dia, como muitos membros da TV Canção Nova, que o cinegrafista mostrou, que talvez você não conheça, né? Estão realizando a sua missão no escondimento. Quem acompanha a TV conhece mais os padres, eu, o Padre Márcio, outros padres, conhece mais os apresentadores, né? Mas aqui estão os irmãos da TV Canção Nova e nas nossas sucursais, nas nossas geradoras, que talvez não são conhecidos de muitos de vocês que acompanham a TV, que estão aqui, mas que estão como Nossa Senhora, no dia a dia, no escondimento, realizando a missão, servindo, dando a vida. Os produtores, os diretores, os cinegrafistas, os engenheiros, aqueles que trabalham na logística, no financeiro, em tantas áreas da TV Canção Nova. Quantas pessoas nesses 32 anos, como Nossa Senhora, às vezes sem palavras, sem essa profissão de fé, mas disseram: eis aqui o escravo, a escrava do Senhor, não é? E digo para os colaboradores também que trabalhar numa obra como a Canção Nova tem um sentido todo especial, né? Que é uma obra de Deus. Mesmo que você esteja sendo, querido colaborador, remunerado, você também está servindo a Deus trabalhando nessa obra. E tem também essa responsabilidade, né? De, nossa, eu estou servindo o Criador de tudo, né? Preciso, como Nossa Senhora, dar-me de corpo e alma, né? Entregar-me para cumprir essa missão. Claro que é o meu trabalho, mas que também faz parte de um projeto de salvação, um projeto de evangelização, não é? É um privilégio dizer sim como Maria. E todas as vezes que nós nos colocamos como escravos do Senhor, escravas, nós estamos também, sabe, eliminando o espaço do pecado em nós. Nós estamos tirando a autoridade do mal sobre nós.
Peçamos hoje à Virgem Maria, queridos irmãos e irmãs, que interceda por nós para que nós também consigamos vencer a nossa luta contra o pecado. Porque nós vimos na primeira leitura, Deus mesmo colocou uma inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente, a serpente é o diabo, e a descendência da mulher, a mulher é Maria. Nós somos da descendência de Maria, nós cristãos, os consagrados a Nossa Senhora, mas haverá uma inimizade. A mulher pisará a cabeça da serpente, mas a serpente morderá o calcanhar da mulher. Nós também teremos essa luta contra o inimigo e contra o mal dentro de nós, mas peçamos a Nossa Senhora que interceda por nós, para que nós vençamos o pecado, para que nós tiremos a autoridade do mal sobre nós. Quando nós permanecemos em pecado mortal, nós estamos sob a autoridade do mal. Busquemos a confissão, busquemos a conversão, busquemos dar o nosso sim com sinceridade, como a Virgem Maria, para que nós também vivamos sob o domínio de Deus, escravos de Deus, não do pecado. Porque quem não é escravo de Deus, inconscientemente ou conscientemente vai se tornar escravo do pecado, escravo do mal. Oxalá que todos nós sejamos escravos do Senhor, imitando em tudo o exemplo da Virgem Maria. Nós nos consagramos a Ti, Virgem Maria, mais uma vez, Santa Mãe de Deus e nós consagramos a Ti, ó Mãe de Deus, a TV Canção Nova, a vida do Monsenhor Jonas, que hoje completa 57 anos de sacerdócio. Consagramos a Ti, Virgem Maria, cada membro da TV Canção Nova, os colaboradores, os missionários, os que trabalham nas sucursais, nas geradoras, os que estão fora do Brasil. Consagramos a Ti, Virgem Maria, todo o trabalho. Pedimos, Mãe, esmaga a cabeça da serpente na nossa vida, na vida da TV Canção Nova. Interceda por nós para que nós sejamos fiéis, Maria, na TV Canção Nova, ao Teu Filho Jesus, ao nosso carisma. Cubra-nos com Teu manto, Mãe. Retira-nos do domínio do pecado. Queremos ser escravos do Senhor, como a Senhora o foi e o é. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.